Como parar de procrastinar e começar a fazer o que você precisa fazer. Então eu tenho algumas dicas aqui que funcionam comigo e que realmente me ajudam bastante na hora de estudar. Então imagine que você tem uma prova de farmacologia na semana que vem e você não é bom em farmacologia, você não sabe por onde começar, você não tem os materiais, não tem os livros, não tem o cronograma e mal sabe o que vai cair nessa prova. Então, num cenário desse, é muito mais difícil você ter a cabeça de chegar e, poxa, agora vou começar a estudar. Porque tem tanta coisa para fazer e você tem coisa para fazer antes mesmo de começar a estudar. Você precisa reunir o que você precisa estudar, você tem que descobrir ainda o que vai estudar. Então, é um processo e o seu cérebro entende isso como, putz, tem muita coisa para fazer, eu vou deixar para depois. Aí você começa a procrastinar, mesmo não tendo mais tanto tempo e procrastina até chegar a um ponto que você vai precisar virar à noite para pelo menos pegar a parte mais importante. Então, eu vou te mostrar aqui um jeito que eu uso para não deixar chegar num limite assim que não dá, que é insustentável. Então, você precisa deixar o que você tem organizado. Então, o professor passou um artigo, você vai salvar o artigo, o professor passou o livro, você salva o livro, vai atrás do livro, vê o cronograma. Isso tudo pode ser feito com bastante antecedência. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como é que se faz. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu deixo as coisas organizadas. Esse aqui é o meu drive de odonto, então eu tenho todos os períodos aqui, né? Também tenho os e-books, tenho a liga acadêmica que eu participei, os livros e outras coisas, né? Monitorias e o resto de outras coisas. Então vê que está organizado em pastas. Então eu vou disponibilizar para vocês esses livros de odontologia aqui, tá certo? Então provavelmente os que você vai usar na sua faculdade são esses aqui. E vou mostrar como é que eu organizo eles. Então vou pegar, né, o quinto, por exemplo, para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui as disciplinas, né, que eu tive e também outras coisas. Então tem lista de material, eu dei monitoria nesse semestre, teve um simpósio que eu também fiz um resumo. Então são pastas, são divisões, né? A organização é divisão. Então vamos ver o que eu tenho em cirurgia. Está dividido em artigos e os livros. Então eu salvo aqui também os livros que eu tive, coloco os artigos, tem o cronograma, o planejamento, né, que eu acho que começou a fazer cirurgia aqui no quinto, né? Também tem um protocolo, então os PDFs, as coisas importantes eu coloco aqui e ver que está tudo bem organizado. Então se eu fosse ter uma prova, eu ia saber qual é o conteúdo da prova, porque eu tenho o cronograma, eu teria artigos e livros para estudar. Se você gosta de salvar PowerPoint também, cria uma pasta de PowerPoint. Lógico que o ideal é usar um livro, um material de referência, um PDF que o professor passou, mas desse jeito aqui você consegue já se organizar muito bem. Então, se tivesse uma prova de farmacologia, você já teria, né, a faca e o queijo na mão, era só sentar e estudar. E como que você pode se organizar? Aqui é como você organiza os seus materiais. Como é que você organiza agora as suas tarefas e o seu tempo? Existem alguns aplicativos e dá para fazer na mão também, eu gostaria de mostrar para vocês como é que eu organizo as minhas coisas. Eu uso bastante esse Todoist. É assim que fala, né? Todoist. Então eu coloco aqui as tarefas que eu preciso fazer. Aqui são as tarefas que eu teria que fazer hoje, né? Tem bastante coisa para fazer. E aqui dá para agendar, dá para colocar mais detalhes. É um aplicativo que eu recomendo bastante, é muito fácil de usar. Então, deixa eu ver, cronograma no Trello. Aí você pode colocar subtasks, né? Fazer comentários, colocar etiquetas. Também tem o Trello, que eu uso mais para o trabalho em equipe, né? Para organizar aqui a equipe de trabalhos e essas coisas. Eu uso mais minhas tarefas no Todoist, mas o Trello dá para organizar bastante trabalho em equipe. Então são aplicativos são aplicativos que vão te ajudar bastante. E também eu vou disponibilizar para vocês os planners, que é para a galera que gosta de ter impresso, coloridinho, bonitinho, né? Tem essa galera que gosta de escrever. Conheço bastante gente assim. Então, um planner de estudos. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ele é. Então, um planner de estudos são várias páginas, né? Repetidas assim. Então, como é que se usaria um planner de estudos? Você vai ter uma disciplina, conteúdo, revisão e as questões. Então, você vai estudar, por exemplo, cirurgia, vai estudar suturas. Beleza, então você vai escrever aqui, cirurgia, é muito importante que você escreva a data, que eu já vou explicar o porquê. Então você coloca o conteúdo, que estudou suturas, e beleza. Depois de 2 dias, você vai revisar esse assunto. Depois de 7 dias, você vai revisar esse assunto. Depois de 14 dias, você vai revisar esse assunto. E 30 dias.
Mas como é que seriam essas revisões? São revisões de que o tempo vai diminuindo. Então, quando você teve o primeiro contato para aprender, você precisou de, por exemplo, 1 hora para aprender certinho, para escrever, para repetir, para ensinar alguém, né? Então gastou 1 hora. Depois de 2 dias, você já vai perceber que para revisar você vai gastar muito menos tempo. Então vai gastar 15 minutos, 10 minutos. E depois de 7 dias, você vai ver que vai gastar pouco tempo. Depois de 14 dias, e esse conteúdo ele vai se fixar na sua mente. E aí quando vier a prova vai te ajudar a fixar também. Então, qual que é a lógica de precisar estudar cada vez menos tempo? Eu vou te mostrar aqui essa curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus. Que isso aqui é teoria, gente, é como o cérebro funciona. Então, é um gráfico, né? A princípio parece ser complexo, mas eu vou explicar certinho para vocês. Então, aqui, essa parte aqui, ó, fala da retenção do conhecimento. Então, de 0 a 100% de retenção do conhecimento. E aqui o tempo, 10 minutos, 24 horas, 1 semana, 1 mês. Então, você estudou a matéria, tá? Então, estudou suturas. Você está aqui, teve de 75% a 100% de compreendimento do conteúdo, tá? Então, você estudou, 10 minutos depois que você estudou, você está aqui, você está sabendo tudo. Depois de 24 horas, se você não estudar de novo, percebe que essa curva ela vai caindo, então acompanha essa curva azul. Se você não revisar, olha só o que vai acontecer. Depois de 24 horas, você só sabe 20% do assunto, porque você dormiu e não revisou. Então, o seu cérebro não entendeu que isso é importante. Se você não revisar o conteúdo, no dia seguinte ou 2 dias depois, você vai começar a perder muito do conhecimento que você teve. Então, depois de 1 semana, ó, já está lá em 10%, 1 mês, para mais você não vai lembrar quase nada. E o que acontece se você fizer essas revisões do jeito que está lá no planner? Então, você estudou, depois de 1 dia, se você estudar de novo, percebe que essa curva ela vai se mantendo lá em cima, tá vendo? Então, o tempo que você vai gastar para revisar também vai diminuir e você vai conseguir se manter lá em cima na porcentagem de retenção de conhecimento, se você estudar com esse espaçamento de tempo, tá? Então, é assim que o cérebro funciona. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, essa é a lógica aqui desses tempos de revisão, tá? E depois, lógico, fazer questões, porque pode ser que você acerte até uma questão que o professor vai colocar na prova, uma questão de concurso que você vai usar depois. Então, também faz questões, coloca aqui quantas você fez e quantas você acertou, para ter um controle disso. Então, supomos que você estudou sutura nesse dia, e no mesmo dia você estudou também alguma coisa de farmacologia, escreve farmacologia, o que você estudou. Então, você vai ter o controle aqui de quando você vai fazer as suas revisões, tá? Para você fazer essa manutenção. Porque uma coisa é você estudar para a prova e outra coisa é para você estudar para a sua vida. Estudar para a prova, você estuda um dia antes, 1 semana antes, depois faz a prova e esquece. Estudar para a sua vida, você teria que fazer esse intervalo de estudo, tá? Para você gravar isso para concurso, para atender um paciente, tá? Para você reter esse conhecimento. Então, eu também tenho outros 2 planners, que são de organização mais geral. Deixa eu voltar aqui em cima. É um planner mensal. Eu gosto mais do planner semanal, mas eu vou mostrar os 2 caso você queira usar o mensal também. Então, você coloca suas metas aqui. Então, isso aqui já abrange mais que estudo, né? Uma questão de organizar a sua vida, assim. Então, coloca, gostaria de ir na academia, estudar bem farmacologia, perder dificuldade em prótese. Vai colocando suas metas aqui. Daí, você vai ter aqui mensalmente. Então, deixa eu vir aqui, que a gente tá no mês 7. Junho, julho, aqui. Estamos em agosto. Não estamos em agosto, estamos em julho aqui. Então, estou gravando no dia 24, que é nesse domingo aqui. Então, você anota as datas importantes. Então, digamos que na sexta-feira você vai ter uma prova, então coloca aqui. Quando que vai ter o trabalho, quando vai ter o seminário, você vai colocando as datas mais importantes e anota aqui embaixo também, tá? Então, é pra galera que gosta de imprimir e colocar. Eu prefiro o planner semanal, que você consegue ter mais espaço aqui. Então, na segunda-feira você coloca o que precisa fazer, coloca de outra cor se for um trabalho importante, escreve aqui. Então, para você se organizar, seria a mesma função aqui desses outros aplicativos, só que coloridinho, impresso. Se você gosta de colocar na sua parede, por exemplo, eu acho que é uma ótima ideia. Então, eu vou disponibilizar para vocês tanto os planners quanto o meu drive de livros, né, para ajudar você já a começar a se organizar. Então, o que a gente tem que fazer? Provavelmente você já tem suas matérias do próximo semestre. Então, cria um drive com todas as matérias
que você vai ter, coloca o Drive, já pega a sua lista de material, que você pode ter já também, coloca aqui. Se os professores já disponibilizam cronogramas, você já deixa tudo isso organizado. Porque isso é só uma questão de você sentar ali no seu computador, ficar uma horinha ali e você vai facilitar muito a sua vida no futuro, tá certo? Então essas são as dicas de hoje.